Boa noite. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos, na noite de hoje e em todas as outras noites, buscarmos sempre as orientações e os ensinamentos de Jesus para conduzir nossas vidas. O tema de hoje do livro Pão Nosso é o capítulo 135, chamado Renovação Necessária. Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no versículo 19, ele fala: não extingais o espírito. Quando ele disse isso, que Emmanuel nos esclarece, ele escreveu esta exortação, ele não desejava dizer que o espírito pode ser destruído. Nós sabemos disso, estudamos, de que o espírito é eterno, portanto, ficaria um pouco contraditório nós aceitarmos essa afirmação ou essa recomendação de não extinguir o espírito. Mas ele queria, na verdade, dizer, não era destruir nem acabar com o espírito, mas sim que cada um tem que renovar a sua atitude mental, porque muitos vivem sufocando essas suas tendências superiores. E nós vemos que isso acontece com muita frequência. Ou seja, aqueles que são chamados à sua renovação se fazem às vezes de surdos, não ouvem esses chamados, não procuram fazer a sua renovação para que dessa forma possam auxiliar também o nosso planeta a se renovar. Então eu vou começar com o final da lição de hoje. Lá no final, Emmanuel, ele nos deixa essa pergunta: o que eu fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Ou seja, eu estou procurando elevar essas qualidades que são as que eu vou querer reter amanhã? Então, vamos refletir, e eu vou pedir para que vocês, enquanto eu for falando, vamos pensando nisso. O que eu fiz hoje, eu posso entender não o dia de hoje que eu estou vivendo, mas essa encarnação. O que eu fiz nessa encarnação, o que eu estou fazendo nessa minha vida. Será que eu ainda estou reforçando os traços da criatura ou das diversas criaturas que eu fui nos passados, nas minhas vidas anteriores? Porque nós somos a soma de várias vidas. Hoje, é claro, eu sou uma pessoa melhor do que eu fui nas vidas anteriores. Mas será que nessa minha encarnação eu ainda estou acentuando esses traços da criatura inferior que eu fui? Ou será que eu estou procurando aproveitar as oportunidades que me são dadas para adquirir as qualidades que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor, um ser humano, um espírito melhor? Então, aí eu rapidamente vou passar aqui para a gente. É claro que nós sabemos, uma criatura inferior, ela pode ser considerada inferior a partir do momento que ela adquire vícios e possui muitos defeitos. Os vícios são desenvolvidos através dos hábitos que nós vamos adquirindo, e que maus hábitos, e que não são, nós não procuramos resolver esses, vamos nos acostumando com eles, e aí eles vão se tornando vícios. Mas os defeitos, nós vamos também adquirindo, eles vêm se sobrepondo
as nossas qualidades que estão adormecidas, e nós deixamos os defeitos tomarem a frente, né, de tudo. Então, os vícios são aqueles considerados mais comuns, tidos até mesmo como costumes sociais, mas que acarretam, pelos malefícios provocados, sérios danos à nossa constituição orgânica e psíquica. Então, os mais comuns que nós conhecemos: fumo, álcool, droga, jogo, gula, abusos sexuais. Então, se eu sou colocado num meio, nessa minha encarnação, onde o vício, a bebida, a droga, ela está ali com muita facilidade e eu me deixo levar, é porque eu não estou lutando contra essas minhas tendências, esses vícios que eu já venho trazendo de outras vidas. Então, eu preciso lutar contra isso. Os defeitos incluem a maior parte dos problemas classificados como impulsos grosseiros, expressões de caráter, reações condenáveis, falhas de comportamento e que nem sabemos claramente como a eles nos temos habituado. Então, vamos lá: orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso, vingança, agressividade, personalismo, maledicência, intolerância, impaciência, negligência, ociosidade, reminiscências e tendências. Agora, as qualidades. Quais são as qualidades que eu posso reforçar na minha vida? Elas são chamadas as virtudes. São o que nós temos, elas já existem dentro de nós, mas é preciso que a gente saiba lapidar essa pedra bruta que nós somos para fazer surgir dentro de nós aquilo de bom que tem, que nós temos e que trazemos, porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então essas qualidades, essas virtudes, elas existem dentro de nós. Ou seja, elas são as metas que nós queremos alcançar em substituição aos defeitos. E aí vem um monte, né, uma quantidade muito maior do que os defeitos que nós preferimos, na maioria das nossas vezes, estar reforçando, do que procurar desenvolver essa quantidade de virtudes que nós carregamos dentro de nós. Então, aqui, só para que nós possamos... Pode ligar aí para mim, por favor? Para fazermos as nossas reflexões em cima desses defeitos, desses vícios e das virtudes que nós podemos alcançar. Então, vamos lá. Emmanuel, quando ele começa, ele fala, né, quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as suas tendências superiores. Então, nós somos chamados a todos os momentos, como Paulo fez aqui aos Tessalonicenses, quando ele disse assim, rogando aos irmãos que acatassem com apreço aqueles que trabalhavam entre eles, levando a eles a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e que eles tivessem também o amor em máxima consideração por todos aqueles que realizavam o trabalho do Cristo. Pedia para que vivessem em paz uns com os outros. Ele pedia também que não se admoestassem os insubmissos, que se consolassem os desanimados, que amparassem os fracos e que fossem bons com todos. Também pedia que eles evitassem retribuir o mal pelo mal. E sempre pedia que procurassem o máximo possível exercitar o bem entre eles e entre todos. Alegrai-vos sempre, ele pedia, que todos vivessem alegres. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o Espírito, que é o versículo que nós estamos estudando. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, mas retende o que é bom. E abstém-se de toda forma de mal. Então, nessa epístola, Paulo fazia esses pedidos
aqueles que ali estavam para que eles se tornassem melhores, para que eles buscassem aproveitar a oportunidade das mensagens que estavam sendo dadas pelos outros discípulos de Jesus que acompanhavam, ficaram depois acompanhando o Paulo, para que eles pudessem, através das virtudes adquiridas, se auxiliarem no trabalho de Jesus. Aí Emmanuel continua assim: não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Nossa, mas será que acontece isso? A pessoa sabe que ela tem coisa boa dentro dela, e aí ela vai de encontro à consciência dela, e em vez de fazer o que é certo, ela vai e faz o errado. Existe sim, porque a nossa consciência está sempre, a todo momento, nos alertando, nos dando, nos informando a necessidade de cumprirmos, a obrigação que temos de cumprir os nossos deveres, né? Então, eu fui lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala sobre o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Então, aqui a gente vê, e o Paulo mesmo, ele falava, né, que nem tudo, que ele poderia fazer tudo, mas que nem tudo convinha, né? Então, é essa a lição que a gente tem. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, porque nós sabemos, a nossa consciência sabe dizer para nós o que é conveniente ou não nós fazermos. E aí isso está aqui implícito dentro do dever que o homem de bem deve cumprir. Aí ele fala também da virtude, né? Que a virtude, no seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Ou seja, nós temos essas virtudes dentro de nós, mas as nossas enfermidades morais atrapalham, vão lá e interferem em nós colocarmos em evidência as nossas virtudes. Por falta de vontade até, nós temos vontade, preguiça, falta de vontade ou de preguiça, ou de nos esforçarmos, nós preferimos deixar que os defeitos se sobreponham. O orgulho aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso. Então, aqui ele dá um alerta, que se nós nos mostramos virtuosos, mas fazemos questão de mostrar as nossas virtudes, aí já não existe virtude nenhuma, né? Porque isso demonstra que existe por trás um defeito que é a origem de todos os outros, o orgulho. Então, a virtude verdadeiramente digna desse nome, ela não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Então, ele diz assim: todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Aqui ele fala de São Vicente de Paulo, que foi um grande, uma grande figura e muito virtuoso, chamado o digno cura d'Ars.
se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com o desinteresse completo e o inteiro esquecimento de si mesmos. Então, aqui ele fala isso para nos mostrar que quantos são aqueles que agem contra a sua própria consciência, sabendo que têm as virtudes dentro de si, mas que não buscam desenvolvê-las. E Emmanuel continua: os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Então, quantos de nós, ao recebermos um convite para a prática do bem, para fazer qualquer coisa que seja em benefício de alguém, do próximo, ou até de nosso próprio benefício, no sentido de estudarmos, de crescermos, de melhorarmos espiritualmente, nós começamos a arrumar desculpas para fugir dos compromissos que são trazidos até nós. Então, colocamos que é claro, se temos família, nós temos que nos dedicar à família, mas se está tudo em equilíbrio, nós não temos por que ficar arrumando desculpas para fugir aos compromissos que nos são dados. E ainda lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nós vemos o exemplo disso naquela parábola do festim de núpcias. Que nessa parábola, ele diz assim que Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade. Compara isso a uma festa. E para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que foram aqueles que receberam os mandamentos, os 10 mandamentos, tiveram esse privilégio de serem os primeiros, né? Os enviados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que vieram exortá-los a seguir o caminho da felicidade. Mas as palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados como os servidores da parábola. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Então, é aqui que a gente coloca. Quantas vezes que Emmanuel fala que nós preferimos trazer o convencionalismo, né? Ou seja, eu tenho que tomar conta das minhas coisas, das minhas empresas, do meu dinheiro, eu tenho que produzir para ganhar cada vez mais, ou eu tenho que estar sempre em ambientes sociais, participando de festas, participando de eventos em que eu possa me sobressair, e ao invés de aceitar o convite para fazer a prática da caridade. Quantos de nós temos, nós vemos agora com o nosso trabalho da Sopa Fraterna, nós temos muitas pessoas trabalhando em benefício daqueles irmãos que são desfavorecidos de uma situação em que eles possam fazer suas compras normais, né? Então, a gente, além da cesta básica, nós fazemos a sopa todo sábado, vem um grupo, faz a sopa, leva. E isso já é um começo, já é um impulso que nós estamos dando àquela situação de comodismo, de conforto, de zona de conforto em que estávamos. E chegar aqui dentro, falar, pregar sobre caridade, falar do amor ao próximo, mas não vivenciar isso. E é essa lição que Emmanuel nos traz no capítulo de hoje. A necessidade da nossa renovação em todos os sentidos, porque se nós conseguirmos fazer a nossa renovação
aos pouquinhos, começando em fazer o bem àquele que está necessitado realmente de uma questão material por falta de recursos, aos poucos nós vamos vendo através desse irmão o quanto nós somos beneficiados, o que nós temos de bom. E o quanto nós, às vezes, deixamos realmente de participar, desperdiçamos, porque não abrimos a mão para ajudar ninguém. Então, isso é um começo pequeno, mas que a partir daí nós vamos começando a ver outras necessidades. A necessidade de chegar para aquele irmão que está recebendo uma sopa e sentar, conversar, procurar saber quem ele é, por que ele está naquela condição. Se é preciso, se é necessário fazer mais alguma coisa, se pode fazer mais alguma coisa, se ele tem vontade de sair daquela vida. Então, isso faz parte da nossa renovação, de nós sairmos de dentro do nosso casulo e buscar, olhar em volta de nós e enxergar esses irmãos que são colocados na nossa vida como uma forma de fazer, de despertar dentro de nós a necessidade de nós melhorarmos. Que é muito fácil eu estar dentro da minha casa, eu levantar cedo, ter meu café da manhã, meu almoço, minha janta, e passar meu dia ali tranquilo, sem me preocupar com quem está lá na rua, né? E muitos dizem assim, mas eu não quero, eu não vou ter trabalho, vai me dar trabalho, né? Ou vou arrumar um problema para mim. Quantos não tem dentro da própria família pessoas também que são necessitadas de um amparo, de uma orientação e deixam passar essa oportunidade? Então, esses são os esclarecimentos e os ensinamentos que nós recebemos de Paulo, através da sua exortação, e do Emmanuel, quando vem nos esclarecer sobre essa passagem. Então, ele diz assim, é necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Então, afastai dos vossos corações, o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam as mais belas qualidades. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Ou seja, a gente vem para essa vida, para essa encarnação, como eu pedi, né? Quando eu joguei aquela pergunta, o que fiz hoje, eu falei, vamos olhar essa pergunta como essa nossa encarnação. E aqui ele está falando isso, ele diz assim, então o que eu fiz? Eu vim para essa encarnação trazendo traços de criatura inferior que fui, mas em condições de me tornar uma pessoa melhor, de me renovar, de buscar, através dos recursos que me são dados, melhorar e desenvolver as virtudes que tenho dentro de mim, as qualidades dentro de mim, mas eu não faço nada, eu desperdiço uma encarnação inteira. E aí eu volto para o plano espiritual do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Pior a gente não volta não, mas a gente estaciona e volta, e daí nós vamos ter que de novo passar pelas mesmas situações, pelos mesmos tratamentos, pelos mesmos estudos. E olha que na encarnação atual nós ainda temos o benefício de receber durante o nosso sono físico as orientações que nós precisamos, como se diz assim, a lembrança. Nós somos levados, toda noite nós nos desprendemos do nosso corpo físico para retornar ao plano espiritual e voltar lá para estudar mais um pouco, para recordar o compromisso que nós assumimos de quando reencarnássemos, que nós não iríamos mais insistir em praticar os mesmos erros, em continuar reforçando as nossas tendências negativas. E aí nós deixamos passar
a vida e quando voltamos, vamos passar de novo pelas mesmas dificuldades, porque não nos preparamos aqui. Porque aqui é uma escola, é aqui que nós temos que aprender a nos tornarmos melhor. Porque se nós desencarnarmos com essas tendências inferiores que trazemos das outras vidas, nós vamos dar trabalho ainda para os encarnados também. Porque a gente vê dentro das salas mediúnicas a quantidade de espíritos desencarnados que ainda estão sofrendo, ainda estão presos ainda às suas dificuldades e que precisam ser atendidos por um encarnado, por um doutrinador encarnado, porque ele não tem nem condições de ser atendido por um espírito superior que está lá também tomando conta, vamos dizer assim. Mas a sua inferioridade ainda é tão grande que ele precisa vir para uma sala mediúnica para ser tratado. Não consegue receber o tratamento que ele precisa no plano espiritual. Então, essa é a recomendação de Paulo, da necessidade de nós nos renovarmos enquanto estamos aqui, para que nós possamos voltar à verdadeira vida, que é no plano espiritual, de uma forma melhor do que quando aqui chegamos. Nas nossas orações, o que nós falamos quando nós encerramos uma atividade mediúnica? Que todos nós retornemos aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. E a nossa encarnação é também assim. Que quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós retornemos melhores do que quando chegamos aqui, do que quando reencarnamos. Então, meus irmãos, vamos para casa hoje e vamos refletir nessa pergunta de Paulo, né? Eis porque no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Que a paz de Jesus seja sempre uma constante em todos os corações dos encarnados e desencarnados aqui presentes. Muito obrigada.